Entre flores, novelos e fios, nasce a Serena, a nossa fada do jardim. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cubby. Hoje vamos criar o penteado encantado da Serena. O cabelo da nossa boneca Serena vai ter duas partes. Primeiro vai ter um coque duplo e depois a touquinha. Então a gente vai começar aqui pelo coque duplo. E aqui eu também estou usando a agulha 2,5 e um fio aqui que eu peguei esse marrom mais escuro, esse aqui é o brigadeiro. Vou fazer aqui um anel mágico. E dentro dele eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar bem esse anel mágico. Vou colocar meu marcador. E na segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Então, para cada um dos pontos de base, eu vou fazer um aumento. Eu vou com a minha agulha aqui no primeiro ponto. Aproveito e já escondo esse fio aqui do anel mágico. Então, vou fazer um aumento para cada um desses pontos. Então, o primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. E aqui eu gosto de cortar esse fio excedente do anel mágico. E o sexto aumento. Eu termino essa carreira número 2 com 12 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 3, aonde eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, eu começo fazendo um ponto baixo, faço um aumento na sequência e repito esse padrão até o final da carreira. Terminei aqui a carreira número 3 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 4 e a carreira número 5, também com 18 pontos baixos, ponto sobre ponto. (16, 17 e 18). Então, finalizei aqui a carreira número 5 com 18 pontos baixos. Vou aqui cortar já esse fio. Essa é a primeira parte do coque duplo. Então, aqui eu vou fazer agora um ponto falso para finalizar esse coque. Essa primeira parte do coque, né? Então, vou pular o primeiro ponto, vou no segundo, passo a agulha pelas duas alcinhas, lá para trás. Puxo bem. Venho no último ponto que eu fiz, do meio para trás. E puxo também. Aí agora eu arremato aqui pro lado de dentro e corto esse fio. Agora você faz a outra parte do coque igualzinha a essa, só que você não corta quando chegar no final, tá? A hora que chegar no final da quinta carreira, a gente vai emendar as duas partes. Vou fazer aqui no meu e volto pra gente emendar juntos. Terminei aqui a carreira 5 do segundo coque. E agora a gente vai juntar as duas peças, tá? Então, eu tô aqui no último ponto, vou pegar o coque, primeiro que eu fiz, virado aqui, ó. A mesma coisa que esse aqui tá virado o anel mágico pra mim, esse aqui também, virado o anel mágico pra mim. E vou colocar a minha agulha aqui num ponto qualquer dele e vou trabalhar 18 pontos nesse primeiro coque. Então, 1,
2, 17, 18. E agora eu vou trabalhar 18 no segundo coque. Então, aqui foi o ponto que eu comecei, vou no ponto seguinte e vou trabalhar 18 pontos nele. 1, 2, 3, 17 e o último aqui, 18. Então, os dois coques juntos somaram 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a última carreira aqui dessa junção, que é a carreira número 7. Então, eu terminei a 6, né, que foi a junção dos dois, ficou com 36 pontos. E na 7 também vou fazer 36 pontos baixos, apenas pegando na alcinha de fora, apenas aqui no FLO. Então, aqui trabalhando no FLO, eu vou fazer os 36 pontos baixos. 1, 2, 34, 35 e o último aqui, 36. Então, eu termino essa carreira número 7 com 36 pontos baixos. Vou tirar meu marcador, já vou cortar o fio e vou deixar um pedaço grande para a costura, tá? Quando eu junto aqui os dois pontos, às vezes fica esse buraquinho aqui no meio. O que que a gente vai fazer? A gente vai cortar um pedaço de fio para fechar esse buraquinho, tá? Não quero que ele fique aparecendo, não. Então, você vem aqui, insere a agulha, vai inserindo a agulha de um lado para o outro, ó, para ir fechando esse buraco aqui. Que é normal esse buraquinho ficar aparecendo, tá? Na junção das duas partes. Mas dois pontinhos que você der ali, ó, ele já fecha e aí não aparece mais. Finalizei aqui a parte do coque duplo e agora a gente vai trabalhar na touca do cabelo dela. Para fazer a parte da touca, eu vou fazer aqui um nó corrediço e aqui eu vou colocar 13 correntes. Então, vou subir aqui 13 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A partir aqui da segunda corrente, depois da agulha, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou subir 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou voltar com 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. Vou vir na próxima corrente, vou fazer um ponto baixíssimo e uma corrente. E agora eu viro o meu trabalho e eu vou trabalhar aqui já nessa parte que eu fiz aqui, ó. Então, eu vou trabalhar a partir da terceira corrente, né? Porque eu fiz o ponto baixíssimo e fiz a corrente. Eu não quero nenhum dos dois, eu quero trabalhar aqui nos 3 pontos baixos que eu já fiz aqui em cima. Então, eu vou voltar por aqui e vou fazer 3 pontos baixos, pegando apenas o BLO, apenas as alcinhas de trás desse meu trabalho aqui. 2 e 3.
Aqui eu subo mais 3 correntes. 1, 2, 3. Viro o meu trabalho e eu vou voltar a partir da segunda fazendo 5 pontos baixos. 1, 2, foram nas correntes. Quando chegar no ponto que eu já tinha feito aqui, eu pego também na alcinha de trás. Então, o 3, o 4 e o 5 são nos pontos já existentes, tá? Vou na próxima alcinha aqui, na próxima correntinha que eu fiz. Faço um ponto baixíssimo, faço uma corrente, viro novamente o meu trabalho. E novamente eu vou trabalhar na terceira corrente, porque não quero trabalhar nem no ponto baixíssimo e nem na corrente que eu acabei de fazer. Então eu vou subir aqui 5 pontos baixos, pegando as alcinhas de trás. Sempre aqui no cabelo a gente vai pegar as alcinhas de trás, tá? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Faço 3 correntes. 1, 2, 3. Volto agora fazendo 7 pontos baixos. 2 na corrente e 5 aqui que já existem, os pontos baixos já existem. Sempre no BLO também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou no meu próxima correntinha, faço ponto baixíssimo, faço uma corrente e viro o meu trabalho. Novamente na terceira alcinha depois da agulha. Vou fazer 7 pontos baixos, pegando no BLO, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais 3 correntes. 1, 2, 3. Viro meu trabalho e volto. 9 pontos baixos. 2 aqui nas correntes que eu acabei de fazer e 7 nos pontos baixos que já estão lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou no meu próximo ponto, na minha próxima correntinha. Ponto baixíssimo, corrente, viro o meu trabalho. Agora, vou fazer 9 pontos baixos a partir da terceira corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar meu trabalho e vou voltar fazendo 13 pontos baixos. 4 nas correntinhas e 9 no ponto baixo que já existe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10, 11, 12 e 13. Então, nessa parte aqui, ó, eu fiz a franja dela. Agora, esta parte já é a parte de trás, tá? Então, vou fazer a parte de trás toda igual, o que significa que eu vou fazer um ponto baixíssimo na próxima corrente, vou subir uma corrente, virar o meu trabalho e vou fazer 13 pontos baixos no BLO. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e no último aqui 13. Cheguei no 13, eu vou fazer uma correntinha apenas para virar, porque todos eles têm que ter 13 pontos agora, né? Então, eu não faço uma extensão de correntes, não. E volto fazendo os 13 pontos baixos até chegar aqui no final. Então, nós vamos repetir esse processo dessa última carreira até chegar aqui no último ponto. Quando chegar aqui no último ponto, nós vamos fazer ele 2 vezes, que uma vai equivaler a esse lado que eu estou trabalhando e a outra já vai equivaler ao lado seguinte, voltando, tá? Então, eu vou fazer até aqui, quando chegar aqui na beirada, eu vou fazer 2, vou voltar fazendo também até casar com esse lado aqui. Então, eu vou fazer aqui no meu, toda a volta até a beirada, e vou voltar até aqui. E aí eu volto para a gente continuar. Então, eu finalizei a última carreira de 13, venho no próximo ponto, faço ponto baixíssimo, uma corrente, e agora eu vou subir 9 pontos baixos a partir da terceira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou fazer uma correntinha para virar o trabalho e volto com 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no último aqui 9. Ponto baixíssimo no próximo, correntinha, viro o meu trabalho e a partir do terceiro, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e volto fazendo 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou no meu próximo ponto, faço ponto baixíssimo, uma correntinha, viro meu trabalho. Faço 5 pontos baixos, a partir da terceira alcinha, né? 1, 2, 3, 4, 5. Faço uma corrente, viro meu trabalho e volto com 5 pontos baixos.
Um, dois, três, quatro e 5. Vou no meu último ponto aqui, insiro a minha agulha, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, viro meu trabalho, a partir da terceira, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha. E agora, para ele ficar igual ao que eu comecei, eu não vou fazer pontos baixos, vou fazer pontos baixíssimos. Então, eu volto com 3 pontos baixíssimos. 1, 2 e 3. Então, a gente chegou aqui no final. Agora, eu vou voltar a trabalhar aqui na correntinha do primeiro ponto que eu fiz. Então, eu vou fazer 3 pontos baixíssimos aqui deste lado. 1, 2, 3. Ficou igual, ó, os pontos baixíssimos. E agora, eu vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto baixo em cada pontinha dessas aqui, ó. Em toda pontinha, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui, 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 ó. E em cada pontinha dessas aqui também. Então, é uma corrente e um ponto baixo. Então, eu já dei uma corrente, eu vou lá na pontinha, faço um ponto baixo. Uma corrente, vou aqui na pontinha, faço um ponto baixo, uma corrente, vou aqui na pontinha e faço um ponto baixo. Então, eu trabalhei aqui na área da franja. Aqui, ó, para eu fazer a volta aqui que vai ter a orelha, eu preciso fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu junto aqui nessa pontinha aqui. E aí continuo uma corrente, um ponto baixo na ponta. Uma corrente, um ponto baixo na ponta. E vou dando a volta aqui até chegar na próxima região da orelha. Cheguei aqui na região da orelha, são 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui, finalizo com um ponto baixo. Faço uma corrente, ponto baixo. Uma corrente, ponto baixo. Uma corrente e no último aqui, um ponto baixo. Agora eu vou fazer mais uma carreira de finalização aqui dessa peruca. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui onde eu tenho os pontos baixíssimos, eu vou vir aqui apenas no FLO, ou seja, apenas na alcinha da frente do meu ponto baixíssimo, e vou fazer pontos baixíssimos. Então, eu vou fazer 3 pontos baixíssimos aqui, ó. 1, 2, 3. Tem mais 3 deste lado. 1, 2, 3. Então, essa parte da frente ficou com pontos baixíssimos. O resto eu vou fazer pontos baixos. Então, apenas na alcinha da frente, vou fazer pontos baixos em toda a volta da peruquinha, para a gente fazer esse acabamento e finalizar. Quando chegar aqui na parte da orelha, a gente vai fazer juntos agora aqui. Quando chegar aqui na parte da orelha, eu vou fazer 5 pontos baixos, ó, pegando lá dentro. 2,
3, 4 e 5. Dessa maneira aqui, tá? Para fazer o acabamento. E continuo fazendo pontos baixos, pegando o FLO, ou seja, só a alcinha da frente, até chegar lá no final de novo. Cheguei aqui no último ponto, eu já vou cortar esse fio. E agora eu vou fazer um arremate aqui com o ponto falso. Então, tô touquinha pronta aqui. A gente vai pegar a cabeça da nossa boneca e vai vestir. Lembrando aqui que essa parte aqui dos pontos baixíssimos aqui, ó, é bem centralizada aqui no meio dos olhos dela, ó. A gente passa aqui pela orelha e ajusta aqui atrás. Bom, agora é a hora então da gente, que a gente já colocou o cabelo aqui na nossa cabeça, a gente vai colocar também o coque duplo, né? Aqui no coque duplo, você pode usar enchimento para encher aqui, ou você pode usar, que nem eu vou usar aqui, ó, bolinha. Essa minha bolinha aqui, ela tem 2,5 centímetros de diâmetro. Só que eu não quero usar a bolinha toda, né? Porque se eu colocar a bolinha toda aqui, ela vai ficar pegando aqui na cabeça. Então, eu vou tirar só a pontinha dessa bolinha aqui, ó, para deixar ela plana aqui embaixo. Eu vou fazendo isso com a ponta da tesoura mesmo, ó. Vou tirar para ela ficar aqui, ó, mais plana. Vou fazer isso nas duas bolinhas. E eu vou colocar essa bolinha aqui dentro do coque, com essa parte plana virada aqui para mim, ó. Dessa maneira, tá? Porque aí o coque fica bem redondinho. E eu gosto bastante de usar isopor para deixar bem redondinho, ó. E eles ficarem iguaizinhos, tá? Não tem perigo de ficar murchinho depois. Vou pegar aqui a minha cabeça. Já coloquei meu fio aqui na agulha de tapeceiro. E aqui eu vou decidir aonde eu quero colocar. Eu vou colocar esse coque aqui bem aqui em cima da cabeça dela, ó. Aqui o meio você centraliza aqui na risca do cabelo, ó. Vou pôr alfinetes para marcar aqui onde que eu quero. Lembra que se você não quiser fazer com a bolinha, quiser fazer com enchimento, dá certinho também. Fica bom do mesmo jeito, tá? Eu gosto da bolinha porque é prático. No instantinho a gente faz e as duas ficam do mesmo tamanho. Agora a gente vai começar a costura da seguinte maneira. Eu tô com o meu fio aqui já pelo lado de fora do meu coque. Vou vir na próxima alcinha, passando pelas duas alcinhas, ó. E vou pegar um fio lá na peruca. Passei por dentro da alcinha. Aí eu venho na peruca e passo, pego um fio, pego na peruca e passo pelas duas alcinhas de novo, ó. E vou fazendo esse trabalho até dar toda a volta. Então, aqui eu vou pelas duas alcinhas da frente. Passo lá para pegar da peruca. Quando eu faço assim, as alcinhas de fora, elas ficam aparecendo e fica um detalhe bonito aqui na minha peruca, tá? Então, pego na peruca, pego nas duas alcinhas. E vai dando toda a volta aqui.
Prontinho, cheguei aqui no final, pego um ponto aqui na peruca, dou um nozinho. E já posso esconder esse fio lá para dentro para arrematar. Aqui em relação à peruca também, o que a gente pode fazer agora é colocar cola, né? Então eu vou virar aqui um pouquinho ela, vou colocar, você pode costurar ou você pode aplicar a cola. Se você for fazer e for dar para uma criança, eu sugiro que você costure, tá? A peruca aqui. Sempre que a gente for fazer peças que vão ser para criança, né? Aí a gente faz costura, que é mais seguro, tá bom? Prontinho. Agora eu vou esperar secar para a gente começar a trabalhar na decoração. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!